responsabilidade, e aí a gente assumiu o compromisso e a gente vai até o fim, não é isso? Pois então, por que a gente não pode fazer isso conosco mesmos? Né? Porque a gente tem tanta dificuldade de fazer isso por nós mesmos, né? Então, gente, por favor, a gente precisa colocar... Olá, pessoal, eu sou a Tata Mello. Nesse mês a gente está trabalhando com o livro Mente Blindada, de Susan Anderson. Esse livro apresenta 12 estratégias para a gente conseguir reprogramar nosso cérebro e tornar nossa mente uma mente positiva, uma mente blindada e que favoreça nossa vida e nossos objetivos e a realização de todos eles. No último vídeo, no nosso primeiro vídeo sobre o livro Mente Blindada, de Susan Anderson, a gente abordou a mentalidade e os negócios. Entre os insights que a gente abordou nesse primeiro tópico, nesse primeiro método, nessa primeira estratégia do livro de Susan Anderson, a gente falou sobre cuidado com o que você deseja, cuidado que a gente deve ter com o que a gente deseja, o poder que o nosso desejo tem. A gente falou sobre a paixão pelo que faz, que a verdadeira riqueza consiste em fazer o que se ama, né? o que está alinhado com quem somos e com o que desejamos. Falamos também sobre manter o objetivo em mente para que a gente consiga agarrar as oportunidades e os recursos que o universo coloca em nosso caminho, né? Para que a gente consiga realizar. E nós lemos também a gente falou também sobre um trecho do livro, que eu li para vocês, que você precisa se apresentar de uma maneira que inspire confiança, você precisa garantir que toda interação que outras pessoas tenham com você seja positiva, você precisa apresentar a face de um serviço em que as pessoas podem confiar, você precisa ganhar a confiança de que sabe do que está falando. Você faz isso para começar conduzindo-se de maneira profissional. Ou seja, a gente trabalhou também nesse tópico, falando de insights sobre a relação entre a nossa mentalidade e os negócios. A gente falou sobre um assunto que é essencial, que é justamente o que a gente transmite para o mundo, né? O que a gente passa da nossa essência para o exterior. E então, foi basicamente sobre isso que a gente falou no primeiro vídeo sobre o livro Mente Blindada, de Susan Anderson. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade e riqueza. Então fica aí. Continuando na mesma linha de raciocínio do primeiro tópico, né, de mentalidade e os negócios, mentalidade e riqueza, no primeiro insight que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar da sua mentalidade como raiz de tudo que acontece em sua vida, né? Como a gente sempre faz questão de frisar aqui, tudo que acontece, tudo que a gente realiza, tudo que se torna real, né? Tudo que se concretiza em nossas vidas começa na nossa mente, né? Nossa mente, nos nossos hábitos, e aí se tornando uma característica em nossas vidas, né? Uma qualidade, um costume, enfim, a concretização do que começou na mente da gente. E acrescentando ao que já foi falado, nesse sentido de que tudo que acontece em nossas vidas e acontece ao nosso redor, inclusive, e dentro da gente, dentro e fora da gente, começa em nossas mentes. Aí acrescentando essa realidade, né, esse fato, a nossa mente também, ela define a forma com a qual a gente vai lidar com as escolhas e com as atitudes alheias, né? Das outras pessoas, daquelas pessoas que nos rodeiam e de nosso relacionamento com o nosso meio, enfim. Por isso, a gente precisa cuidar muito do que a gente pensa, a gente precisa criar, mais uma vez, estratégias de autoconhecimento, estratégias de autocuidado, para que a gente se conheça melhor e, se conhecendo melhor, consiga perceber os pensamentos que a gente está tendo, qual é o efeito que aquele pensamento causa na gente e em nossas vidas, e se ele realmente está alinhado com o que a gente deseja em nossas vidas, se ele realmente está alinhado com o que a gente tem paixão, com o que a gente ama e com o que nos faz bem, né? Então, a gente às vezes subestima o poder da nossa mente, o poder do que a gente pensa, mas se você parar para analisar, tudo que a gente vive no nosso dia a dia,
da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, inclusive às vezes até dormindo, né? Na verdade, o nosso sono também pode ser consequência, enfim, existem várias teorias, mas de fato, o que a gente sonha também pode ser consequência do que a gente viveu durante o dia, né? E aí a gente precisa estar observando, a gente precisa estar percebendo, e a gente consegue fazer isso quando a gente se conhece melhor, quando a gente olha mais para dentro, a gente tem aquele momento de meditação no sentido de ter um momento de introspecção e de autoconhecimento e de autocuidado, né? Para que a gente consiga blindar realmente a nossa mente do que não faz sentido para nossos objetivos, para nossa plenitude enquanto seres neste planeta de realizações, né? Então, isso é o que a gente tem que ter muito claro em nossa mente, porque isso é determinante para nossas realizações, para nossas escolhas e para nossas realizações, certo? Eu quero que vocês internalizem isso, para que não deixem que pensamentos distorcidos, pensamentos intrusivos prejudiquem vocês no caminho das realizações e da conquista da prosperidade, do amor e das coisas que a gente merece nessa vida. E aí, para que a gente consiga ter esse alinhamento, né, entre nossos pensamentos e a nossa vida, o que a gente deseja, e com o nosso autoconhecimento e com o nosso autocuidado, mais uma vez, eu indico fortemente a meditação, né? E quando eu falo meditação, eu não falo de uma forma de meditação, existem diversas formas de meditação. Você pode meditar quando você está fazendo corrida, você pode meditar quando você está pedalando, você pode meditar fazendo exercício respiratório, exercício de mindfulness, você pode fazer yoga, você pode fazer, seja lá o que for, praticando esportes, praticando exercício respiratório, praticando o mindfulness, e o importante é que você esteja presente naquele momento, que você esteja presente em si, presente em você mesmo, se observando sua mente, observando sua respiração, observando o movimento que você está fazendo quando você está praticando esporte, quando você está praticando yoga, e na respiração também, né, que também você precisa estar sempre, quando você pratica um esporte, né, uma atividade física, você sempre está alinhando a respiração com o movimento. Enfim, tudo isso vai ajudar vocês a se conectarem com sua própria mente, com seu próprio corpo, sua própria alma, seus sentimentos, né? Você vai conseguir avaliar, às vezes você consegue pensar, você consegue perceber coisas que que a gente não consegue no dia a dia, né? Porque por causa da correria, a gente está sempre pensando em alguma coisa que vai fazer, uma coisa que foi feito, uma coisa que precisa ser corrigido, ou enfim, planejando algo, enfim, sempre correndo, cuidando. E quando a gente tira esse momento pra gente, a gente consegue literalmente e também metaforicamente respirar, né? A gente consegue oxigenar nosso cérebro, oxigenar nossas vidas, nossa alma, nosso corpo, né? Então eu recomendo fortemente esse momento. E se você tiver uma relação com a espiritualidade, se você tiver sua espiritualidade definida, ou mesmo que haja apenas curiosidade, mas assim, para quem tem com certeza um estreitamento desse laço com a espiritualidade também auxilia qualquer pessoa a se fortalecer e a cuidar melhor de sua própria mente, tá bom? O segundo insight sobre o qual eu gostaria de falar, sobre essa segunda parte do livro de Susan Anderson, Mente Blindada, saiba o que realmente te faz feliz para eliminar o que não precisa e o que não te faz bem, e priorizar o que está alinhado com o que você é e com o que você deseja. Quando a gente está perdido, tudo que é colocado à nossa frente, ao nosso redor, se torna um caminho. Isso é potencialmente nocivo para nossas vidas. Você precisa tomar as rédeas de sua vida. A gente precisa tomar as rédeas de nossas vidas. A gente precisa saber quem a gente quer ser e o que a gente deseja ter, o que a gente deseja viver, o que a gente deseja ser. Para que isso aconteça,
você vai precisar abrir mão de muitas coisas que ainda estão em sua vida e que não fazem mais sentido, que não são mais coerentes com o que você deseja, com o que você é, e com o que você deseja ser e com o que você deseja viver. E eu digo a você, no início você vai sofrer, no início vai ser difícil, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade, mas eu te garanto que você não vai se arrepender, que você vai conseguir eliminar de sua vida tudo que está intoxicando a sua energia, que está intoxicando a sua vibração, os seus sonhos, a sua própria vida, certo? E com o tempo você vai sentir uma sensação assim inigualável de leveza, de plenitude, de estar alinhada, de estar completamente íntegra. Você vai estar sendo e vivendo de forma coerente consigo mesma, com o que você é, com o que você sempre desejou, com o que você deseja realmente conquistar, e progresso moral, também material, e porque a gente merece o progresso material também. Mas para isso a gente precisa tomar as rédeas de nossas vidas, saber o que a gente quer e eliminar aquilo que está desalinhado com tudo isso, que está intoxicando nossas vidas, nossos pensamentos, nossa energia. Quando você conseguir conquistar isso, você vai sentir uma sensação única de leveza, de honestidade consigo mesma, de estar realmente vivendo de forma íntegra e de verdade com você, sabe? E isso é maravilhoso, isso não tem preço, até para descrever é difícil. E o terceiro insight sobre o tópico Mentalidade e Riqueza, do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, todas as nossas escolhas hoje são sementes cujos frutos colheremos no futuro. A partir do momento que você escolhe você, sua vida, seus princípios, seus sonhos, você começa a construir aquilo que você deseja. Você começa a plantar a semente daquilo que você deseja ser e daquilo que você deseja viver. Você precisa ter a plena consciência, você precisa ter isso firme em sua mente, de que tudo que vivemos é consequência do que escolhemos. Ou seja, o que a gente vive hoje é fruto, consequência do que a gente escolheu lá atrás. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz são escolhas, são baseados em escolhas, certo? E todas as nossas escolhas trazem consequências. Quando você tem um desejo, quando você tem claro na sua mente o que você quer ser, o que você quer viver, você tem que começar a fazer as escolhas, mais uma vez, baseados nisso. Você tem que ter coerência, você tem que ter pensamentos, palavras e atitudes alinhadas com aquilo que você deseja, senão não faz sentido nenhum. Mais uma vez, a importância de você ter um tempo para você, um tempo para se conectar consigo mesmo, através das atividades físicas, do autocuidado, da meditação, do exercício respiratório. Gente, todos os dias, se você conseguir parar 10 minutos para fazer 5 minutos, que você faça um exercício respiratório de manhã e 5 minutos à noite, certo? Um momento para se alinhar consigo mesmo. Você precisa fazer uma atividade física também. Você precisa se cuidar, você precisa cuidar de sua saúde, você precisa cuidar de sua mente, precisa cuidar da sua parte espiritual, da sua vida familiar. Você precisa estar bem para conseguir viver de forma suave e viver de forma clara seus desejos. No quarto insight sobre o tópico Mentalidade e Riqueza, do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, a gente vai falar sobre tenha clareza de seus objetivos e acompanhe os resultados de suas metas para ter controle de onde está avançando e de onde precisa fazer ajustes. E aqui a gente fala sobre a importância de não somente do momento em que você toma a decisão, de que você entende o que você quer, do que você deseja ser, do que você deseja viver, do que você deseja construir. Mas aqui nesse trecho a gente coloca a importância da sua presença em todos os processos. Vocês têm que estar sempre acompanhando tudo que está acontecendo, controlando, né? Um dos
os princípios até da própria administração, né? Mas assim, é o que a gente precisa fazer com nossas vidas. Além da nossa vida profissional, além dos nossos negócios, para a nossa própria vida. A gente precisa estar sempre observando o que está acontecendo em nossas vidas, os processos que estão acontecendo, as evoluções que estão acontecendo, as mudanças, o que está acontecendo, o que está alinhado com o que você deseja, o que está acontecendo, o que não está alinhado com o que você deseja, o que precisa ser ajustado. Então, para isso você tem que estar sempre presente na sua vida, né? Presente no plano que você traçou, presente no desejo que você tem, o desejo maior para a sua vida, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de você estar presente em todos os processos, da realização do desejo maior, que a gente já havia falado, a gente traz mais uma vez a importância da disciplina, do foco, de você estar sempre alinhado, você estar sempre presente nessa jornada, né? Você entendeu o que você deseja, você separou o seu desejo em metas, você distribuiu suas metas nos objetivos menores, né? Para que elas possam ser realizadas, e dessa forma você criou um plano, e para a realização desse plano você traçou uma estratégia de disciplina, de autocuidado, de autoconhecimento, para que isso consiga acontecer, todo esse plano consiga se realizar e você consiga atingir os seus desejos maiores de forma plena, né? De forma absoluta, de forma que você se sinta realmente realizado, você realmente atinja aquele alvo que você traçou e você possa chegar no final não, que não existe final, você possa chegar lá e dizer, eu consigo, qualquer objetivo maior que eu deseje, eu vou realizar, eu posso realizar. E é o que acontece, gente. A gente só precisa ter a consciência disso, a presença em nós mesmos e dessa realidade de que a gente pode alcançar. Só que a gente fica muitas vezes perdido. A gente fica sem saber onde quer chegar e fica perdido. E aí ouve uma coisa aqui, vê uma coisa ali, e aí vai vivendo, e aí precisa pagar as contas, e sabe? E aí a vida vai passando, o tempo vai passando. Então é de suma importância que a gente tenha essa disciplina de autocuidado e autoconhecimento, e parar para criar uma rotina de parar para meditar, para refletir o que a gente está vivendo, observar o que a gente está vivendo, o que a gente quer viver, se a gente está alinhado ou não com o que a gente quer viver, entendeu? O que a gente é, né? Porque tem o que a gente é e tem o que a gente quer viver, o que a gente vive, o que a gente é, que às vezes não está alinhado, né? Como a gente já falou, muitas vezes parece que a gente está vivendo para o mundo, a gente está vivendo uma situação, mas dentro da gente não tem nada a ver com o que a gente é de verdade, enfim. Então é isso, gente. A gente precisa se olhar, se cuidar e manter essa disciplina e esse foco, porque vale a pena, gente. No início, para quem não tem ainda esse costume, esse hábito de ter essa disciplina, vai haver resistência sim, mas persista, que vai se tornar um movimento natural e vai valer a pena. Você jamais pode perder de vista o que você se comprometeu a realizar por você mesmo, para a sua vida e para você mesmo. Você primeiro se ter e ter a sua própria vida, a sua própria essência com prioridade. Jamais se perca disso. Isso é um ponto fundamental. Pense aí que às vezes quando a gente trabalha, por exemplo, como CLT, quando a gente presta serviço para outras empresas, outras pessoas, quantas vezes a gente não assina um contrato que às vezes impõe a gente situações extremamente difíceis, desafiadoras, né? Vamos dizer assim. Entretanto, a gente cumpre. A gente pode estar sofrendo, a gente pode estar penando, mas a gente vai até o final, porque a gente assumiu um compromisso. Porque a gente assumiu, porque a gente tem responsabilidade, e aí a gente assumiu o compromisso e a gente vai até o fim. Não é isso? Pois então, por que a gente não pode fazer isso conosco mesmos? Né? Porque a gente tem tanta dificuldade de fazer isso por nós mesmos, né? Então, gente, por favor, a gente precisa colocar essas ideias em prática. A gente precisa sair da inércia, a gente precisa ir para frente, colocar nossas ideias, nossos sonhos, nossos objetivos. A única coisa que está impedindo a gente lógico que existem desafios, mas
desafios existem em todos os lugares, em todas as áreas, em tudo que a gente faz. Então, assim, quais são os desafios que a gente quer enfrentar, né? Que a gente tem força e que a gente tem gana, raça para enfrentar, né? São nossas escolhas. Mais uma vez, a gente faz as escolhas. Entenda, compreenda quem você é, o que você deseja ser e o que você está vivendo e o que você deseja viver. Trace um plano. Com base nesse plano, crie estratégias, certo? Separe metas e essas metas e objetivos menores, tarefas diárias que você precisa fazer para movimentar esse plano até atingir o seu objetivo. E é isso. E dessa forma a gente vai se realizando, realizando nossos planos, nossos objetivos e vivendo cada vez mais de acordo com quem realmente nós somos e com quem realmente nós desejamos ser e viver. Gente, existem diversos recursos que a gente pode usar, vocês podem usar, eu já faço uso desses recursos para ajudar a gente a justamente manter essa disciplina, manter a organização dos nossos planos, dos nossos objetivos, das nossas tarefas, certo? Existem tanto recursos físicos quanto virtuais, né? Que, gente, auxilia muito a gente. Porque se deixar só na cabeça da gente, é como eu falei, toda hora tem uma coisa. Toda hora tem uma prioridade, uma demanda, uma coisa para fazer, uma coisa que você está preocupado que aconteceu, uma coisa que você está preocupado que vai acontecer, uma reunião que vai acontecer e sua cabeça fica explodindo, enfim, família, né? Enfim, não tem porquê a gente não fazer o uso desses recursos se eles estão aí para auxiliar a gente, inclusive recursos gratuitos, né? Com acesso, no caso dos recursos virtuais, com acesso gratuito, muitas vezes eles têm também. E aí eu posso deixar para vocês também algumas ideias, algumas sugestões, tá bom? E vamos fazer o uso disso e junto com o que a gente falou até agora, com o nosso autocuidado, nosso autoconhecimento diário, né? Sempre atentos ao que a gente está pensando, às nossas escolhas, analisando se nossas escolhas estão alinhadas com nossos objetivos, nossos desejos, né? Com quem somos e com o que queremos ser, com o que desejamos viver, tá certo? No próximo vídeo, continuando o livro Mente Blindada de Susan Anderson, será sobre mentalidade e emoções. Será o terceiro tópico do livro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas e para que a gente consiga crescer juntos e agregar mais e enriquecer nossas conversas, enfim, e para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas para a prosperidade, para a evolução, né? Primeiro dentro da gente, entre nós, e aí trazer isso para o mundo também, né? Que a gente faça a nossa parte, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.